Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Prof. Virginia Amaral. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Virginia Amaral, sou professora de Língua Portuguesa e Redação. E neste vídeo a gente vai tratar sobre a banca IBFC, a banca do seu concurso. Então, se você está aí se preparando para algum concurso da IBFC que tem prova discursiva, fica nesse vídeo, tá? E fica até o final, porque lá no final tem um presente para quem ficar até o fim do vídeo, tá bom? Então, neste vídeo aqui, a gente vai aprender 5 dicas, né? Eu vou te dar 5 dicas para você gabaritar a redação da IBFC. Vocês vão notar que a IBFC não é uma banca muito complexa. Ela tem um estilo parecido com o de outras bancas, né? Principalmente o tipo de redação que ela cobra. Ela aparece ali com a redação da FGV, FCC. Ela vai pedir aquela redação dissertativa argumentativa. Mas é claro que existem algumas questõezinhas que são específicas dessa banca, que é bom você saber para você sair na frente. Porque redação, né, prova discursiva, agora é algo comum entre os concursos e não vai ser mais a exceção. Vai ser, na verdade, a situação, a ocasião, vai ser o ordinário do mundo dos concursos ter prova discursiva. E a IBFC já está aí fazendo, né, parte desse mundo dos concursos públicos, cada vez mais pegando concursos grandes, como é o caso agora da PM Paraíba, que vai ter para soldado e para bombeiro. Então, tem a PM, né, e tem também o Corpo de Bombeiros, né, então PM Paraíba e CBM Paraíba. Então, já sabem que são concursos grandes, com um grande número de vagas, e ela já pediu redação para poder, ó, cortar aquele pessoal que está aí moscando, que não está se preparando para a prova discursiva. Que não é o seu caso, né? Se você está nesse vídeo, porque você se preocupa. Então, sem mais delongas, vamos lá para as 5 dicas para você gabaritar na IBFC. Então, vê só. Primeira dica, principal, né? Leia o edital. O edital é a bíblia do seu concurso. A banca ela não pode cobrar nada do que está fora do seu edital. Então, tudo que a banca tem permissão para cobrar de você, ela vai colocar aqui. E isso se inclui lá na prova discursiva. Ela vai te dizer o que é que ela espera do candidato. E aí você já pode se preparar da melhor maneira. Porque se você se prepara para um edital, por exemplo, da PRF, tem suas peculiaridades. Vai ser diferente de um edital para a PF. Até mesmo sendo a mesma banca, mas são órgãos distintos. E às vezes o edital aponta essas peculiaridades. Então você tem que ler o edital. Então, o que é que diz o nosso edital para a PM Paraíba e para o Corpo de Bombeiros, né, da Paraíba? O que é que tem lá? Vamos analisar aqui juntos. Diz o seguinte: a prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, considerando habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 pontos. Ou seja, você tem que ter pelo menos 50% de aproveitamento. Agora, como é que ela vai avaliar esses 10 pontos? Isso também é uma questão importante que a gente precisa saber, tá? E aí, o candidato que não for habilitado na prova discursiva, nos termos do item 9.2.2, que é esse daqui, estará automaticamente eliminado do concurso público. Então, professora, poxa, eu fiz assim, ó, gabaritei conhecimentos específicos, fui super bem na prova objetiva, mas tirei 4,5. Tirei 4,9 na prova discursiva. Estou eliminado? Infelizmente, sim. Então, valorize a prova discursiva, tá? Faça uma boa redação, porque eu conheço candidatos que se saíram muito bem na prova objetiva, mas na prova discursiva não se prepararam a tempo e aí foram eliminados. Se você vai fazer a PM Paraíba ou o Corpo de Bombeiros da Paraíba, você ainda tem tempo, né? A gente está aqui em agosto, sua prova é só lá para outubro. Então, você tem tempo de se preparar bem. Então, não deixe para a última hora. Comece a se preparar de agora. A cada simulado, já faça uma redação. Coloque aí dentro, né, do seu cronograma para fazer redação também, para construir o seu repertório, bom? Porque se você não atingir 5 pontos, não tem conversa. Você já está eliminado. Continuando aqui. Quais são os critérios de avaliação? Isso daqui é muito importante, tá? Como é que ela vai distribuir os 10 pontos ao longo da avaliação dela? Existem 6 itens que ela vai avaliar. O primeiro item é o conhecimento do tema, cobertura dos tópicos apresentados, domínio e inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto.
Então, se você faz uma boa abordagem do tema, você já tem 2 pontos. Veja que isso é muita coisa, tá? Isso daqui já é 20% da nota. Além do que, se você não aborda o tema, você já está automaticamente eliminado, né? Esses são um dos critérios de eliminação também. Se você foge ao tema. Então, fuga ao tema já é 0. Então, tem que abordar o tema. E se você aborda bem o tema, você já consegue 20%. Prof, como é que eu consigo abordar bem o tema? Mostrar principalmente essa parte aqui, né? Domínio e inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto. Isso daí tem a ver, né, com o seu repertório sociocultural, o seu repertório para redação. Você tem que construir isso por meio de leituras. Não tem outra forma, né? Você tem que ir estudando para a prova discursiva para conseguir ter esse domínio. A banca BFC, ela não traz temas muito complexos. Então, dá sim para a gente conseguir gabaritar essa parte aqui do tema. Agora, o tópico 2. Habilidade argumentativa. Atualização, originalidade e relevância das informações. Então, a habilidade argumentativa. Será que eu vou trazer argumentos que são convincentes? Porque de nada adianta eu trazer argumentos que são fracos, né? Ou apenas trazer frases de efeito, que é muito comum, né? O pessoal acha que decorar a frase de Kant, de Piaget, de Paulo Freire, jogar lá na redação já é o suficiente. Não é, tá? Já foi-se o tempo que as bancas aceitavam esse tipo de repertório, nesse tipo de argumento. Não cabe mais. Você tem que trazer um argumento que seja relevante para o tema que está sendo proposto, para a sua tese, né? Já que é uma redação dissertativa argumentativa. Então, você precisa trazer um tema que seja atual, original. Esse é o critério da originalidade. Tem a ver com você não copiar dos textos motivadores, tá? Você não trazer, né, aquelas frases de efeito e também ele ser relevante para aquilo que está sendo abordado. Então, só isso daí já vai trazer também para você mais 2 pontos para sua avaliação. Já no critério, no item 3, diz o quê? Sequência lógica e de organização do pensamento. Então, introdução, desenvolvimento e considerações finais. Isso daqui nada mais é do que a estrutura. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então, veja que se você traz uma redação que tem uma introdução bem definida, um desenvolvimento bem estruturado e uma conclusão, você já ganhou 2 pontos. Então, isso daqui é essencial, tá? Quem vem com a ideia de que redação não precisa ter, redação para concurso não precisa ter introdução. Para a IBFC, precisa sim, tem que ter as 3 partes. Introdução, desenvolvimento e considerações finais. Já no item 4, o que a gente tem? Coerência e coesão. Pontuação, continuidade, progressão de ideias, uso apropriado de articuladores. Esse daqui é um dos aspectos que eu noto que os candidatos têm mais dificuldades. Por quê? Porque você saber utilizar bem os sinais de pontuação, em especial o uso da vírgula e do ponto. Muitas das vezes eu pego um parágrafo que, nossa, é longo, sabe? Um parágrafo assim, que todo ele é uma só frase. Isso daí já perde ponto de coesão. Não traz articuladores. O que são esses articuladores que eles colocaram aqui, né? Uso apropriado de articuladores. Nada mais são do que as conjunções, pronomes. Tudo isso são articuladores, tá? Parônimos, sinônimos, né? Para evitar repetições desnecessárias ao longo do texto. A concordância adequada também cabe aqui, né? Para poder fazer a relação, né, com o termo que está, o sujeito daquela oração ou o elemento, né, que está sendo qualificado ali naquela situação. Então, veja que você tem que utilizar conjunções aqui. As conjunções para IBFC não são aquelas conjunções apenas dentro do parágrafo, ou seja, para unir as orações entre si e as frases entre si. A gente precisa também de conjunções para unir os parágrafos entre si, as partes do texto. E isso daí já vai valer 1,5 ponto. É muita coisa, tá? Pode ter certeza que muita gente vai perder ponto aqui. Por quê? Porque não sabe utilizar bem os sinais de pontuação, porque não se lembra de utilizar as conjunções, fazer um uso diversificado dessas conjunções, e aí já vai perder 1,5 ponto, que não é o seu caso, porque você vai se preparar para isso, certo? Item 5. Morfossintaxe. Relação entre as palavras, concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos de orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronome. Isso daqui, ele meio que dividiu, né, os aspectos gramaticais, tá? De um lado, ele colocou a parte de morfossintaxe, que tem a ver com concordância, no geral, né? Veja que aqui ele colocou concordância verbal e nominal. Regência, que é o uso da crase, que muita gente também erra, né?
o uso das preposições adequadamente, a estruturação dos períodos e orações, porque às vezes acontece do candidato colocar uma oração sem sujeito, e aí isso traz prejuízos para a morfossintaxe, né, do período. Fica ali uma oração sem sujeito, não pode, né? Na língua portuguesa a gente não admite, a não ser que seja com verbos que trazem ideia de fenômeno da natureza, ou os verbos tidos como impessoais. Isso daí é já mais para frente. Mas, no geral, toda oração tem que ter sujeito na língua portuguesa. Isso é uma regra, certo? O uso dos tempos verbais adequados e colocação pronominal também. Então, veja que, às vezes, tem conteúdo de língua portuguesa que você pode não utilizar na parte objetiva da prova, mas que você vai ter que utilizar na sua redação para você poder conseguir esse 1,5 ponto aqui, certo? E aí, um outro ponto final, a gente tem de acentuação e ortografia, que por incrível que pareça é algo que muita gente erra, principalmente a acentuação de palavras paroxítonas, é o principal erro dos candidatos. Então, se você cumpre todos os critérios de acentuação e ortografia, ou seja, se você não cometer erros, desvios nesses aspectos aqui, você ganha um ponto. Então, note que só de aspectos gramaticais você já tem 2,5 pontos, certo? Aqui, pensando a estrutura, só de estrutura já são 2 pontos, né? Aqui, esse também, na verdade, eu diria até que gramática, pensando a gramática mesmo, a gente tem uma pontuação até grande, tá? Ó, 4 pontos só voltados para a parte gramatical. Então, veja que a IBFC é uma banca que se preocupa com o domínio do candidato da norma culta. Se você tem dificuldade na área de língua portuguesa, é importante que você dê uma estudada aí, não só para a sua prova objetiva, mas pensando também nesses aspectos para você utilizar na sua redação, tá? Porque vai tirar pontos seus. Professor, e agora o que é que eu faço? Eu não sei, eu tenho um problema lá para usar a vírgula. É interessante que você veja alguém para corrigir os seus textos, porque ela aí vai identificar quais são as situações em que você comete mais esse desvio, né, de uso da vírgula. Às vezes é porque você não está sabendo identificar os elementos da oração, tudo mais. De acentuação, a gente pode identificar que você tem um problema de acentuação em palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Aí você estuda mais essa regra, né? Dá uma reforçada nessa regra, porque é importante. A banca IBFC reservou aí dos 10 pontos, 4 pontos voltados para aspectos gramaticais. 2 pontos para a estrutura, ou seja, você tem que saber a estrutura da redação dissertativa argumentativa, e os outros 4 pontos voltados para o tema em si. Então, note que ela dá um peso maior para a estrutura e para aspectos gramaticais. O tema é importante? Mas a gramática também é importante para a IBFC. Então, eu acredito que isso pode ser um dos aspectos que vai eliminar muitos candidatos. Esses desvios gramaticais, ok? Então, o que é que a banca espera de você, candidato aí para a prova da PM Paraíba ou do Corpo de Bombeiros da Paraíba? Ela espera, clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e estiver rasurada, ilegível ou incompreensível ou escrito em língua diferente da língua portuguesa. Essa parte aqui, que está ilegível, você que tem a sua letra péssima, horrorosa, feíssima, aquele hieróglifo, né, que só um paleontologista vai conseguir entender o que é aquilo dali, vai fazer uma caligrafia, tá? Ou então use letras de forma, né? Pode utilizar letra de forma, desde que você diferencie maiúsculas de minúsculas. Como assim, prof? Ao invés de você escrever assim, Brasil, desse jeito, veja que aqui eu não diferenciei a letra maiúscula aqui. O B tá do mesmo tamanho das outras, né? Então, aqui a banca já vai considerar erro de ortografia. O correto seria assim, Brasil. Aí sim eu tenho um B maiúsculo, bom? Pode usar a letra de forma sem problema. Se tiver dúvidas, tá, com relação a essas questões, coloca aqui nos comentários, tá bom? Porque aí depois eu respondo ou faço um vídeo voltado só para essas dúvidas que você tem, ou que outros colegas têm. Beleza, essa foi a primeira dica. Agora, a segunda dica. Conheça provas anteriores. Muito importante, tá? Muita gente acaba não procurando provas anteriores para ver como é que é o perfil da banca. Então, conheça provas anteriores, tenha curiosidade de olhar. E a gente tem uma prova muito interessante aqui, que é a prova da PM Bahia 2020. Não é tão antiga assim, pensando, né, que a gente teve pandemia e tudo mais, e a IBFC é uma banca que ainda está, né, tomando terreno, né,
se destacando aí no mundo dos concursos. Então, esse daqui da PM Bahia foi interessante por quê? Porque a banca deu 3 temas. O primeiro tema foi o excesso de imagens e sua relação com a realidade, o mundo das imagens. O segundo tema, a importância da sociedade na arte contemporânea, a arte e a humanização do homem. Afinal de contas, para que serve a arte? E o terceiro tema foi o cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o corpo, cuidar do corpo e da mente. Então aqui a gente teve 3 temas, mas aí o candidato tinha que escrever 3 redações? Não, pelo amor de Deus não, tá? O candidato precisava escolher um dentre os 3 temas. Então, será que ela vai fazer a mesma coisa com a PM Paraíba, Corpo de Bombeiros da Paraíba? Não sei. Isso daqui realmente foi um diferencial dela, tá? Ela surpreendeu todo mundo, trazendo 3 temas e você tinha que escolher um. É bom? É, porque às vezes você só tendo um tema, né? Você não tem muito o que fazer, vai ter que escrever sobre aquilo dali. Mas às vezes pode bater um desespero, né? Você ficar ali, qual tema eu escolho e tal, mas é isso, a banca às vezes pode nos trazer essas surpresas, né? E ela trouxe aí 3 temas para o candidato escolher. Note que são temas voltados para a área de atualidades, então isso já é uma dica para você ir construindo seu repertório, né? Porque, sabendo que a banca trabalha com atualidades, veja que são temas que não estão relacionados diretamente com a profissão de policial militar. Prof, então significa que eu não vou estudar temas sobre segurança pública, violência? Claro que não, você vai estudar sobre esses temas. Mas também procure trabalhar temas de atualidade, porque isso daqui já é uma dica, né? Veja que a banca, ela trouxe algo voltado mais para a atualidade, no sentido mais assim, pensando, né, a sociedade, a relação do homem com o outro, uns temas mais abertos, né, assim, mais filosóficos até de certa forma, do que temas voltados diretamente com a profissão do candidato, né, do candidato daquele concurso. Ok? Então, procure temas anteriores, né, procure provas anteriores da banca IBFC, para você poder se basear, treinar, fazer, né, esses temas aqui e já ir se preparando para construir o seu repertório e para se dar bem na sua prova. Terceira dica: aprenda a estrutura cobrada pela banca. Aprenda a estrutura. Por quê? A gente viu lá, né? Só a estrutura, só se você fizer, basta você fazer uma redação que tenha uma introdução bem bonitinha, desenvolvimento bem estruturado, uma conclusão, tu já ganhou, ó, 2 pontos, 20% da sua nota. Isso é muita coisa, tá? Décimos fazem diferença aqui, tirar 2 pontos. Então, saiba a estrutura cobrada pela banca IBFC. E qual é a estrutura da banca IBFC? Ela cobra do candidato uma redação dissertativa argumentativa, tá? Então, o texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em 3 partes, como a gente viu lá no próprio edital: introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o texto dissertativo argumentativo, diferentemente do expositivo, que é o típico da Sebrasp, por exemplo, ele pede para que você tenha uma tese, ou seja, você vai ter que defender um ponto de vista, tá? Você vai ter que trazer uma opinião sobre um determinado assunto. Então, você tem que trazer uma tese e você vai ter que trazer argumentos que defendam essa sua tese. Esses argumentos, eles devem estar baseados em um repertório sociocultural legitimado. Esse é um termo utilizado para o Enem, né, mas que serve aqui também, tá? Ou seja, o que é que isso significa? Os meus argumentos, eles não podem ser argumentos quaisquer. Eu não posso chegar e citar uma frase que eu escutei no meio da rua, né? Não tem relevância para aquele assunto, tá? Eu não posso citar alguém que postou alguma coisa no Facebook e não é um estudioso da área. Isso não serve como referência, né? Como argumento, um repertório sólido para poder embasar a minha tese. Então, os argumentos, eles devem ser baseados em quê? Eles devem ser baseados em fatos históricos, tá? Então, você pode mencionar um episódio da história, tanto uma história da história recente quanto da história antiga mesmo. Então, você pode utilizar fatos históricos, citações, dados do IBGE, do IPEA, pesquisas, tá? Tudo isso para poder defender um ponto de vista. Mas veja só, tem aqui uma atenção, né? Não basta você trazer as informações, somente as informações. Você tem que relacionar essas informações com a tese a fim de convencer o leitor. Ou seja, você tem que relacionar esses seus argumentos com o
tema, tá? Com o tema e com a sua tese. Não adianta você colocar um monte de dados, vários dados, porque segundo o IBGE, X% da população, isso, X% daquilo, colocar vários dados e não relacionar com o tema que está sendo abordado e com a sua tese, com o seu ponto de vista. Então, você tem que fazer essa articulação. Poxa, professora, como é que eu aprendo a fazer isso? Pois é, né? Como é que eu aprendo a fazer isso daqui? Você vai aprender a fazer isso escrevendo, né? Você tem que escrever, tá? Então, um exemplo aqui de um bom desenvolvimento. Vejamos esse tema aqui. O tema é: a vida privada é uma mercadoria? Qual vai ser a sua tese? A sua tese vai ser a resposta a essa pergunta. A sua tese pode ser duas. A sua tese pode ser: sim, é uma mercadoria. Ou tese 1 e a tese 2. Não. Não é uma mercadoria. Pronto. Essas são as minhas duas opções de tese, tá? Mas aí eu optei aqui para dizer que sim, que a vida privada, hoje em dia, ela é uma mercadoria, tá? Então, veja só um exemplo de um bom desenvolvimento de uma tese que traz argumentos para defender a minha tese. Então, aqui a gente tem o seguinte. Nota-se que a privacidade tem sido utilizada como moeda de troca que nem sempre fica clara para o usuário da internet. Logo, ao expor de forma voluntária sua vida na internet, as grandes corporações utilizam esses dados para fornecer valiosas informações sobre as preferências a fim de obter lucros, como é o caso da rede social Instagram. Olha, esse daqui é um fato, né? A qual decide, por meio de um algoritmo, que o usuário deve ou não ver, controlando as suas preferências e a sua forma de consumir. Então, aqui, veja que eu trouxe um fato, um dado, né, que é que o Instagram utiliza um algoritmo que sabe das minhas preferências para depois me vender produtos, para controlar o que é que eu posso ter acesso ou não. E isso se torna uma mercadoria nas grandes corporações. Por que você acha que o Instagram é gratuito? Porque o produto não é aquilo que está sendo vendido ali. O produto é você, sou eu, o usuário. Então, o nosso tempo livre que a gente deposita ali, vendo no Instagram e fornecendo informações para o Instagram, vira produto para o Instagram vender para outras plataformas, para ela vender para empresas, que elas possam ter o direcionamento do seu produto para o seu cliente de forma mais eficaz, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um bom desenvolvimento, em que eu trago um dado para relacionar com o quê? Com a minha tese, que a privacidade tem sido sim utilizada como moeda de troca. Então, aqui é o meu argumento que eu utilizei para defender a minha tese, tá? Lembrando que isso daqui é só um exemplo e é um pedaço da redação, tá bom? Isso daqui é um trecho de um desenvolvimento. Claro que a redação é precisa, né, de outras partes, da introdução, do desenvolvimento, separado em 2 parágrafos no mínimo, e da conclusão. Isso daqui é só para ilustrar, para você ter uma noção mais ou menos de como é que você poderia fazer um bom desenvolvimento de acordo com o que é esperado para a sua banca, no caso a IBFC, ok? A quarta dica: construa um repertório, tá? Não pense que no dia da sua prova vai ver a voz do anjo sussurrar no seu ouvido e te dar um repertório que seja eficaz, né, para você poder desenvolver o seu tema. Não vai funcionar assim, né, infelizmente. Então você tem que construir o seu repertório antes. Assim como você estuda direito constitucional, direito penal, né, toda a legislação aí voltada para a área militar, língua portuguesa, né, informática, se tiver informática, você estuda todas essas matérias, tem um cronograma, você tem que colocar lá no seu cronograma redação. E você precisa colocar a construção do repertório. Mas saiba que essa parte aqui de estudar para redação, para a prova discursiva, vai ser a melhor de todas. Porque você pode construir o seu repertório de diferentes maneiras. Então, eu trouxe aqui uns exemplos, né, de onde é que você pode construir o seu repertório, tá? Antes disso, o que é um repertório produtivo? São fatos e períodos históricos reconhecidos, referências a obras, peças, filmes, séries, esculturas, músicas, referências a áreas do conhecimento e a profissionais como sociólogos, filósofos, escritores, poetas e autores, educadores, médicos, linguistas,
referências a estudos ou pesquisas, referências a meios de comunicação conhecidos como redes sociais, mídias e jornais. Então, eu posso citar coisas que eu vi em algum jornal, tá? Ou que aconteceu em alguma rede social e que ficou conhecido, né? Se tornou público notório. Referências a personalidades, celebridades, figuras, personagens, desde que conhecidos. Então, se você quiser citar um personagem de um filme, pode? Pode, desde que seja um filme conhecido, tá? Não vai citar um filme aí que ninguém ouviu falar, né? Ou de um desenho muito underground, aí fica meio complicado. Mas se for algo muito conhecido e que tem relação com o tema, dá sim pra gente utilizar. Então, veja que você pode construir seu repertório de diferentes maneiras. Você pode construir seu repertório vendo filmes, lendo livros, acessando jornais, né, ou plataformas de notícias, tá? Tudo isso é possível para você construir esse seu repertório. Existem séries da Netflix, séries muito boas, tem séries documentais que você pode construir seu repertório por lá, ok? Então veja que estudar para prova discursiva não é ruim. Ai, mas é muito ruim escrever. Nada disso, é ótimo escrever. Mas você também pode você precisa, né, além de escrever, você precisa também ter o que escrever, saber o que você vai escrever. Então, você precisa construir esse repertório e você pode utilizar isso, inclusive, de uma forma, né, que seja prazerosa. Assistindo filmes, lendo jornais, né, vendo notícias, assistindo vendo portais de notícias, podcasts também são importantes, são interessantes. Então, essa é uma forma de você construir esse repertório. E a quinta e última dica, para você que está aqui comigo ainda no vídeo, e se ficar até o final, tem um presente, tá? Não sai. Continua aí, tá bom? Eu prometo a você, até o final do vídeo tem um presente. Então, a quinta e última dica é escreva. Você só vai aprender a escrever escrevendo. Então, não deixe de escrever, tá? Escreva, porque é só assim que você vai conseguir. Você não vai conseguir, por exemplo, passar no seu TAF na parte de corrida se você não correr. A mesma coisa é com a escrita. Então, você precisa escrever para poder fazer uma boa redação. E principalmente para poder fazer rápido, né? Porque a prova objetiva e a discursiva são no mesmo dia. Então, você tem que aprender a escrever para poder controlar o seu tempo e você não perder tempo demais na prova discursiva e acabar prejudicando a prova objetiva e vice-versa, né? Ficar muito tempo na prova objetiva e chegar lá na discursiva e não conseguir escrever rápido o suficiente e acabar sendo eliminado por causa disso. Então, escreva, tá? Pratique. E aqui eu trouxe 3 eixos quentes para a banca IBFC, para você construir seu repertório e escrever redações sobre. Tecnologia e comportamento é um eixo que ela gosta bastante. História e cultura e saúde e trabalho. É claro que existem outros. Esses daqui são 3 eixos sugeridos, né? Vocês podem ver outros eixos que você acha interessantes também, baseado aí na sua pesquisa, na pesquisa de outros concursos da banca e tudo mais, mas esses daqui foram os que eu notei mais comuns. Então, procure temas dentro dessa área aqui que você vai poder desenvolver boas redações, né? Já aí ser um começo para os seus treinos na parte de redação para a banca IBFC. E para você que ficou aqui até o final, você guerreira que ficou aqui até o final do vídeo, o meu presente para você é este material que está aqui disponível, né, os slides que eu fiz e as anotações, eu vou disponibilizar para você de forma totalmente gratuita, tá? Então, se você quiser esse material aqui, pode clicar no link que vai estar disponível. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários e vou colocar também aqui na caixinha de descrição. Para você conseguir acessar, basta você tocar no nome do vídeo e aí abre a caixinha de descrição e vai estar lá o link disponível, ok? Eu queria convidar você a me seguir nas minhas redes sociais, tá? O meu arroba é Prof. Virginia Amaral. Deixa eu mostrar aqui no outro. Pronto, aqui ó, esse arroba aqui ó, arroba Prof. Virginia Amaral. Me segue lá nas redes sociais, tá? Que eu posso te tirar outras dúvidas, né? Você pode me mandar um inbox e tudo mais, e a gente pode tirar dúvidas por lá, ou então deixa aqui nos comentários, que eu também respondo suas dúvidas depois. Vai ter vídeo, tá? Sou com um modelo de redação, então, se eu fosse você, eu já se inscrevia no meu canal, ativava o sininho para você não perder esse vídeo aí, com um modelo de redação para a banca IBFC, ok? Coloca aqui também nos comentários outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal sobre essa banca IBFC ou sobre outras bancas, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, bons estudos!